Feliz sábado, amada igreja. Vocês estão bem? Está todo feliz? Olha para quem está do teu lado e fala: que coisa mais linda você. Você é a coisa mais linda de Deus, é a obra-prima da criação do Senhor, amém? Na sua vida. Obrigado por você ter vindo à casa de Deus para adorar em espírito e verdade. Obrigado por já participou, você que participou da escola sabatina, participou aí da homenagem para as mulheres, participou do louvor, da oração, dos dízimos, das ofertas. Obrigado por você chegou a meia hora para adorar aquele que é o Criador do céu, da terra, do mar, das fontes das águas, e aquele que também é o nosso Salvador e resgatador, amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amado, já são 11h30. Quantos minutos eu posso? Quantos minutinhos vocês me dão aí? Porque já são 11h30. Precisa saber porque tem crianças, tem pessoas de idade que às vezes estão tomar remédio, tem que correr na hora certa. Então eu não sei, vamos ver. Dá meia hora? Se nós tivéssemos completo embora, tinha feito mais rápido lá. Entendi. Tá bem. Tá bom. Eu agradeço vocês pela generosidade, pela bondade. Eu quero trazer para a minha amada igreja a preparação da crise final. Nós vimos aí homenagens para as mães, os filhos, né, fazendo homenagens, isso é tão bonito. E nós precisamos de mães fortes nos últimos dias. Precisamos de homens fortes nos últimos dias. Nós precisamos de jovens fortes nos últimos dias. E nós precisamos de crianças fortes nos últimos dias, amém? Quando a gente vive hoje uma geração em que eles falam que nós somos a última geração mimimi. A geração do tudo dói, não pode corromper, a gente não pode disciplinar, nós não podemos corrigir, não podemos repreender, não pode haver nenhum tipo de correção física, porque tudo hoje é complicado. Né? E quando você cria filhos em situações muito favoráveis, você cria filhos fracos. Se nós não sabemos lutar, os filhos hoje não sabem se frustrar. Quando são frustrados, ficam revoltados, chateados, magoados, agridem os pais, são violentos e não conseguem ter a gratidão, né, por ser ou reconhecer que os pais têm autoridade sobre nós. E quando nós criamos filhos em tempos difíceis, eles se tornam fortes. Mas tempos fáceis criam filhos fracos. Então nós precisamos fortalecer os nossos filhos, porquanto nós estamos à beira de uma sacudidura, à beira de uma grande crise. Nós estamos à beira exatamente da crise final. E Deus requer um povo forte, que esteja alicerçado na palavra de Deus. Homens e mulheres que não se compram nem se vendam absolutamente por nada, que sejam fiéis ao cumprimento do dever como uma bússola ao colo. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, prossegue para o alto pelo tempo da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E precisamos estar conscientes do momento que nós estamos vivendo. Deus tem nos dado, você e eu estamos vivendo o momento mais privilegiado da história, porque Deus tem nos dado e nos mostrado sinais e mais sinais que evidenciam pela intensidade, pela frequência, a breve volta do Senhor Jesus. Amém. Isso enche nosso coração de alegria, porque sabemos que não tardará, e o que há de vir, virá. Não tem coisa melhor na vida do que saber que nós estamos lutando há tantos anos e pregando há tantos anos para que exatamente vivamos nesse momento, dias que antecedem a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nada melhor do que falar então desse preparo para a crise final. E o tema específico não é nem tanto preparação para a crise final. O tema que nós temos aí com vocês, deixa eu ver se eu vou saber mexer isso aqui, ó. Somente o remanescente será salvo. E você pensa assim, mas como assim, Ellen? Só o remanescente? Desde o início, lá de Adão e Eva. Dos filhos de Adão e Eva, qual era o remanescente? Qual foi o remanescente? Abel. Abel foi salvo, sim ou sim? Sim. E Caim escolheu o bem ou o mal? O mal. Mas temos o livre-arbítrio. Deus nos deu esse
presente chamado livre-arbítrio, onde você e eu temos direito. Deus não pode forçar ninguém a amá-lo, a obedecê-lo, a servi-lo. Portanto, ele deixou para que os meninos pudessem decidir. Abel escolheu o bem e Caim escolheu o mal. Então Deus não obriga ninguém absolutamente nada. Só que as nossas decisões, toda ação gera uma reação. Então as nossas decisões, elas também vão gerar consequências. Deus, ele nos perdoa, mas as consequências ficam. Mas Deus só pode perdoar aquele que se arrepende, aquele que confessa e abandona o pecado. Deus tem dado o sonido certo na voz dos seus profetas para anunciar ao seu povo o seu pecado, para anunciar em tempo oportuno, exatamente agora, no tempo do fim, aonde você e eu temos falhado. Porque ora, Deus nos escolheu agora desde 1844 a sermos um remanescente do tempo do fim, amém? Você foi escolhido para ser o remanescente do tempo do fim. Só que no meio de Israel, o Israel espiritual que somos hoje, Deus tem também um remanescente. Israel era o remanescente da época dos pagãos. O adventista era o remanescente na época agora do tempo do fim. E dentro dos adventistas há um remanescente. E nós precisamos distinguir se nós fazemos parte desse povo que somente o remanescente será salvo. Não basta apenas ter o nome de cristão, não basta vivermos na última geração, não basta termos conhecimento da palavra, porque Satanás conhece toda a verdade, andou com a verdade que é Deus, mas ele não se firmou na verdade. E Deus precisa de um povo que seja resiliente, resistente, perseverante, obediente, fiel, custe o que custar. E ser fiel nos últimos dias, eu vou dizer para vocês. A Bíblia nos diz: o justo viverá. Como que nós vamos viver? Pela fé de Deus. O justo precisa estar preparado, porque está por vir. E não demora, não tardará. Nós estamos à beira de uma grande crise. Só nos Estados Unidos nós sabemos que a crise financeira abalou aquele país de tal maneira que hoje são mais de 34 trilhões a dívida externa dos Estados Unidos. Impagável. Não tem como a nação pagar essa dívida. Assim como nós também. Eu vou pedir para vocês lerem bem alto para mim. É para vocês verem aqui, Mateus 24:13. Vocês conseguem ver? Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Aquele que perseverar até o fim será. Amém? O que vocês entendem por perseverar? Crianças, o que é perseverar? Ajuda a tia Helene, os adultos também. O que é perseverar? Não desistir. Persistir, permanecer. E o que é ser resiliente? Porque eu tenho que perseverar com resiliência, não é isso? Pode acontecer o que for, querido, nós temos que ser como a cana, que ela não quebra. Ela pode envergar, porque para lá e para cá o vento faz assim com ela, mas ela não se quebra. É resiliência. O mundo pode nos quebrar, Satanás pode nos quebrar, a igreja pode nos quebrar, nosso salário pode nos quebrar, tudo pode nos quebrar, a doença pode nos quebrar, mas absolutamente, pode nos envergar, mas nunca nos quebrar. Podem nos envergar, podem até nos colocar no chão, pode fazer você até comer poeira, pode até quebrar o vaso, pode até quebrar Deus, mas não destruirá. Amém? A resiliência não muda a nossa essência é de Cristo. Porque nos últimos dias o povo remanescente tem que ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo. Nós não mudamos conforme a moda, não mudamos conforme o sistema, não mudamos conforme a varredura de hoje, conforme a maré. Não, querido, nós permanecemos inabaláveis, porque o alicerce que nós temos chama-se Jesus Cristo, o fundamento de Deus, o fundamento da nossa fé. A gente não se adequa às questões do mundo, não. Nós revelamos ao mundo a quem nós servimos. Não é o mundo que dita as nossas regras, é o contrário, é nós que mostramos as regras de Deus para o mundo. Amém? Nós precisamos de um povo assim forte. Então essas crises ameaçadoras, que crises são essas que ameaçam? São algumas crises que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre aqui, tá bom? A crise da falta de conhecimento de Deus. O meu povo perece
Não havendo profecias, o povo se corrompe. Deixamos de ler as profecias, de estudar o espírito de profecia, de estudar as coisas mais profundas da Bíblia e ficamos só no superficial, na ponta do iceberg, esquecendo que não podemos ser rasos, nós temos que ser profundos, nos aprofundar, porque vai longe o dia, queridos, em que Jesus verdadeiramente está chegando. Nós estamos no limiar da eternidade, bem no limite da eternidade. Não seria o caso de nós, como servos daqueles que estão anunciando a volta de Jesus, vivemos em santo trato e piedade, disse o apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Não seria então o fato de nós vivermos, Heloísa e Paulo, como aqueles que vão viver na presença de um Deus santo? Porque Deus não requer de nós somente uma parte, Deus requer de nós 100%, inteireza absoluta. Não tem como nós vivemos neste mundo ainda preocupados em pagar aluguel, em pagar faculdade, em comprar um bom carro, uma boa roupa. A nossa preocupação inteira precisa ser a respeito disso ou mais que a gente precisa pagar mesmo, mas tem que estar focado na eternidade e pregar o Evangelho. Porque quando este Evangelho foi pregado a todo mundo e testemunhado a todas as nações, então virá. Entende que de todos os sinais que Jesus já falou que aconteceria, todos já aconteceram. A última pregação do Evangelho a todo mundo em testemunho a todas as nações. Isso só pode acontecer quando você e eu, nós pegarmos a bandeira do Evangelho, ensanguentada pelo sangue de Cristo, tomarmos posse desse Evangelho e irmos. Porque ele diz: ide, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para o comércio, indo à farmácia, indo para qualquer lugar, pregue. Batize-os, faça discípulos, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho falado. E ele diz: é importante que eu vá, para que vocês recebam o outro Consolador. Quanto do seu tempo você e eu temos dedicado em suplicar o batismo do Espírito Santo, com a qual só por meio dele podemos concluir esta obra que começou em Cristo Jesus. Nós precisamos clamar dia e noite, noite e dia. Dia e noite, Lê. Nós temos que pedir a Deus, Nivaldo, todo momento, a todo instante, nós temos que clamar pelo Espírito Santo para sermos cheios dele e então com intrepidez, com ousadia, pregarmos a tríplice mensagem angélica. Pegamos o Apocalipse 18, sai dela, povo meu, falta pouco tempo, que há de me virar. Não é uma pregação fácil. Porque o mundo está apaixonado pelo papado. O mundo está sendo focalizado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos verdadeiramente está clamando desesperadamente pela lei dominical. Entendemos que todos os cristãos protestantes estão clamando pela guarda do domingo nos Estados Unidos. Olha lá, segunda crise, no estilo de vida. E eu pergunto àqueles que têm na igreja há 30 anos, 20 anos, 40 anos, mudou o estilo de vida adventista assim ou assim? Nossa, mas não tem comparação. Eu entrei na igreja em 1986, eu era adolescentezinha, bem adolescentezinha quando eu entrei. E eu me reporto hoje ao estilo de vida que nós estamos vivendo, não tem muito a ver com aquilo que eu me ensinava há 39 anos atrás. E se você mas que o povo era muito radical, não, queridos. Nós já somos relaxados, nos tornamos mornos, laodiceanos. A gente está igual o sapo. Você pega o sapo, ele põe ele dentro da vasilha ali com água fria, ele fica, está de boa, você começa a aquecer um pouquinho, ele está lá, vai aquecer aos poucos, ele está lá de boa, até que vai ser cozido sem notar o que estava acontecendo. Nós estamos assim, nessa fase. A gente está sendo cozido por Satanás. Nós estamos sendo cozidos pelas mentiras e os enganos e as coisas do mundo que estão na nossa vida. Não vou nem dizer que entrou na igreja, faz tempo que entrou na nossa família. A igreja só reflete aquilo que vivemos em casa e lá fora. Então não posso ficar culpando a igreja. Não, somos nós. A igreja é a gente. Não podemos falar, não, você vai jogar como antigamente. Mas nem você vem assistir, você não vem participar. Não colabora. Acabou, antigamente pregava tanto sobre isso. Mas se a gente prega, vocês não gostam. Quando a gente prega a verdade, a maioria não quer mais vir na igreja. Vai irmão de novo, vai ficar falando ao seu ouvido. A gente
gosta. A Bíblia diz que chegaria um tempo que teríamos comichões no ouvido, ficaria incomodado. Essa mulher termina. É complicado, irmãos. Vamos lá. A crise na adoração. A nossa adoração, irmãos, está longe, anos, luz, distância daquilo que seria a adoração que Deus deseja. O problema de Caim foi exatamente porque Deus falou: a adoração que eu quero é essa. E Caim falou assim: mas eu vou oferecer o que eu tenho de melhor. Deus não quer o seu melhor. Deus quer o que Ele pediu. Esse é o nosso problema. A gente quer ser Deus e manipular Deus e falar: o Senhor tem que engolir goela abaixo o que eu quero, o que eu gosto. Na hora, os tempos mudaram. Então o Senhor também tem que mudar. E não é assim que se trata Deus, o soberano, a majestade do céu, o Criador do universo. Ou eu sirvo e eu adoro, eu caio fora. Eu que preciso me enquadrar naquilo que Deus me mandou. Não enquadrar Deus no que é o que me agrada. Nós estamos numa crise na adoração. Permitimos que a semelhança do mundo nós também façamos. Perdemos. Estamos perdendo a essência. E Deus quer nos restaurar, amém? Amém. Toda vez que Deus envia um profeta, sabendo que vai acontecer destruição, Deus envia um profeta para nos anunciar, para a gente se preparar, para a gente poder estar pronto para quando Ele trouxer aquilo que Ele vai trazer, nós possamos estar firmes, alicerçados, em pé para aquele grande dia. É por isso que Deus nos orienta porque Ele nos ama. Deus repreende aquele que Ele ama, diz a palavra do Senhor, amém? Grande desafio na igreja hoje, sim ou sim? A gente está com um desafio. Imagina os pastores, que grande desafio os pastores têm hoje para pastorear ovelhas que não querem ser pastoreadas, não querem ser disciplinadas, não querem ouvir. É difícil, irmãos, os líderes. Muitos líderes têm que fazer de conta que não está vendo nem ouvindo para poder ter gente na igreja, porque se ele for falar o que precisa ser falado, a maioria vai embora. Porque não aguenta, né, irmão? Não aguenta. Olha, eu comecei às 11h35, faltam 15 minutos só para meio-dia. E eu vou falar para vocês, eu nem comecei a introdução do sermão. E eu sei que daqui a pouco vai ter muita gente dormindo. Com meia hora de sermão, sabe por quê? As coisas espirituais a gente não aguenta. A gente aguenta ficar na frente da televisão, na frente do celular, da internet, das redes sociais. Você vai ficar 4 horas na frente, vai ficar rindo, procurando coisas terríveis. Mas na presença de Deus, sabe por que nós somos carnais? Paulo fala que nós cristãos somos carnais e precisamos desesperadamente sermos espirituais. Sentir prazer em estar na presença de Deus e buscar a presença de Deus. E não dormir na hora que tem que ler a Bíblia. Eu não consigo, irmão, começo a ler a Bíblia, dá um sono. É porque não tem interesse. Entende que nós somos mais carnais, a gente tem interesse de ficar às vezes 2, 3, 4 horas na presença do quê? Do Satanás, que inspira os filmes. Mas não suportamos ficar na presença de Deus. E eu pergunto, nós somos a última geração, a geração que está se preparando para receber Jesus. Você, sinceramente, se você for honesto consigo mesmo, você acha que você e eu estamos preparados? Estamos verdadeiramente preparados? Nós realmente amamos a Deus de todo o coração? Nós desejamos e ansiamos a sua vida como coisa mais preciosa? Nós realmente queremos só que Jesus volte e estamos cansados do mundo porque nós o amamos e nós queremos passar o resto da nossa eternidade com Ele? O que tem nos motivado? Quem é esse remanescente? Como vive esse remanescente? Qual a história deles? Que grande desafio a igreja tem hoje? Não é fácil, irmãos. Primeiro, Isaías capítulo 6, no capítulo 1, vem falando quem é Isaías. Isaías era filho de Amós, e ele viveu na época de vários reis e aconselhou vários reis. Mas eu pergunto para vocês, esses reis o amaram? Não, nenhum profeta é amado. Porque ele chama o pecado pelo nome. E nós não gostamos que nos repreendam. Nenhum de nós, eu também não gosto, nós não gostamos. Mas Deus levanta homens, que diz a Bíblia que são homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveram as Sagradas Escrituras. Então, quando Deus fala com Isaías, vai lá e anuncia ao povo em alto e bom som, fala forte, grita para que eles possam te ouvir. Escreva em letras tão grandes que todo aquele que passar correndo possa ler. Anuncie o meu povo a sua transgressão. É Deus falando, ele fala assim, eu sei porque tem irmão da igreja que acha que tem que ficar falando dos pecados dos outros, porque foi Deus que mandou.
Se a gente não anunciar a nós, ao nosso povo, os nossos pecados, quem anunciar? Como nós podemos nos converter se a gente não sabe que está pecando? Ou sabemos, mas não tem muita noção? Ou eu sei, mas não quero sair do pecado, eu quero continuar? Quem tem que anunciar somos nós. Porque se você ama o seu filho, está vendo o seu filho no caminho errado, você vai falar com ele sim ou sim. Porque você o ama. Então, se Deus me ama, Ele vai me repreender. Se eu amo o meu povo, eu vou repreender. Com amor. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Ele ama desesperadamente você e a mim. A tal ponto que Ele veio correr em nosso lugar, pagou a nossa dívida. Nós estudamos isso a semana inteira. O preço do Calvário, irmãos, foi altíssimo. Não para você, mas para Ele. Nós somos salvos pela graça, mas a graça não é barata. Ela custa caro, é impagável. Não tem como um ser humano, ninguém, nem anjo, pagar o preço do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Para você, por você e por mim. Vamos lá. Então, Isaías, quando no capítulo 6, já passando no capítulo 6, quando Isaías ele tem contato com Deus, Deus revelasse para ele, dá uma visão do trono. Quando ele vê o trono de Deus e ele olha tudo aquilo, ele ficou assombrado. E quando ele ficou assombrado, ele olhou para o anjo e disse assim: olha, eu não sou digno, eu sou um miserável, eu sou um pecador, e eu tenho lábios impuros, e eu habito no meio de um povo que também é impuro, tenho lábios impuros. Então veio um serafim com 6 asas. 2 ele cobre o rosto, 2 ele cobre os pés, e 2 ele voa. O serafim ele tira uma brasa lá do trono de Deus, e ele toca com uma tenaz, que é um instrumentozinho, e ele toca essa brasa nos lábios de Isaías. Quando toca nos lábios de Isaías, aquele Isaías que estava desanimado, chamado, e falou assim: quem sou eu, Senhor? Não posso, eu sou pecador, você é pecador, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. E você pensa assim: como, gente? Como, Aline? Nós vamos pregar as pessoas lá fora, a nossa vida está toda errada, eu sou impuro, tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. Aí vem o anjo do Senhor e toca em seus lábios. Tocou em seus lábios. Ele disse: você está purificado. De desanimado, de se sentir indigno e tudo mais, quando Deus fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E a Isaías, já que antes desanimado, se sentia indigno, impuro, completamente pecador, e nós somos mesmo, mas fora tocado pelo anjo, tornou-se purificado, e ele diz: envie-me a mim, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. Pode me enviar, porque eu estou debaixo da graça. Estou justificado, estou purificado, pode me enviar. E eu pergunto em nossa nação hoje, em nosso povo, hoje na nossa igreja, quem hoje pode se dispor: Senhor, eu já estou purificado, o Senhor me tocou, o Senhor queimou os meus lábios, queimou minha vida, o Senhor me purificou, porque a presença do Espírito Santo é fogo refinador. Ele toca e nós para nos queimar, irmãos, queimar o pecado que está dentro de nós. Paulo disse: o pecado que habita em mim, esse me impede. Miserável homem que sou, que eu bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal, isso que eu faço. Quem me livrar do corpo dessa morte? Ele termina. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus. Porque nele somos salvos. Não permita que o inimigo faça você desanimar, desistir, quando você olhar para si e ver que você ainda não está na santidade, na perfeição que Deus quer, e a perfeição para Deus é andar com Ele. Não é que você nunca mais vai errar, mas você vai buscar não praticar mais atos de pecado, é andar com Ele, sentir prazer em sua presença, porque na presença do Senhor há abundância de delícias, de alegria perene. É por isso que quando você vê um crente que está sendo assolado, ele continua louvando, ele continua glorificando, ele continua crendo, ele continua persistindo. Está sendo assolado por Satanás e ele não desiste, porque a sua alegria vem do Senhor. E estar na presença de Deus, irmãos, é incomparável. Não tem nada que possa nos abalar. Podem tirar tudo, mas ninguém toca na nossa fé. Amém? Amém. Por isso que o justo viverá pela fé nos últimos dias. O povo de Deus remanescente precisa viver pela fé, porque nós temos, olha lá, um desafio gigantesco, um chamado real para o povo de Deus nos últimos dias. Indo, preguem. E quando na mentalidade do oriental, daqueles que moram na Palestina, naquela região, quando Deus fala indo, preguem, Ele está dizendo: vivam o Evangelho, preguem o Evangelho. Entende? Olha lá. O povo não ouvia, nem se
se atentava nas suas advertências. Sabe aquela voz que clama no deserto? Diz Deus que no final dos tempos temos que ser um Elias e temos que ser João Batista. A voz que está clamando, está lá no deserto. Deserto tem muita gente? No deserto tem shopping? Carro do ano? Uber? Praia? No deserto não tem nada disso. Deserto é deserto. Então nós estamos no deserto dessa vida, desse mundo, clamando ao mundo, clamando às pessoas, dizendo: olha, o rei virá, convertam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Nós estamos clamando ao mundo que está assim: para com isso. Muita gente está pregando que Jesus vai voltar, mas eu não posso pregar só que Jesus vai voltar. Eu tenho que pregar: arrependam-se, porque a graça é salvadora, mas ela também é transformadora. O mundo prega sobre a salvação, mas ninguém quer transformação. E nós deixamos de pregar sobre isso. Só pregamos a graça, o amor, isso é lindo, mas a graça e o amor provoca renúncia, sacrifício, transformação, mudança, conversão. E nós temos que nos converter ao Senhor Deus dos exércitos. Como igreja, como família, como povo, como nação, como crianças, jovens, todo aquele que respira, todo ser que respira tem que louvar ao Senhor na sua vida. Deus precisa que você e eu só busquemos relacionamento e intimidade com Ele. É só com Ele, irmãos. Eu posso ficar pregando 2 horas aqui, não vai adiantar nada. Porque vocês conhecem tudo isso que eu estou pregando. Alguma coisa só vai mudar na sua vida quando você colocar Deus em prioridade. Só isso pode te transformar, só Jesus. O meio do Espírito Santo que está conosco agora. Não tem outra coisa. Você pode até ler a palavra, mas se você não tomar decisão de viver pela palavra, não vai adiantar nada, porque conhecer, Satanás conhece, os demônios creem em Deus, até eles creem. Se eu não me firmar essa palavra, eu tenho que conhecer, eu tenho que viver, eu tenho que dar testemunho dela para as pessoas, testificar quem é o meu Deus, não ter vergonha absolutamente de andar como crente, viver como crente, comer como crente, ouvir o que crente ouve, assistir o que crente tem que assistir, vestir como crente. Eu não tenho que ter vergonha, porque Ele não se envergonhou de morrer nu na cruz do Calvário. Ele não se envergonhou de você. Como posso eu me envergonhar de Cristo aqui nessa terra? Como posso me envergonhar quando vejo com aqueles que são santos, que vão ver na presença de Deus santo? Ele não se envergonhou de se humilhar, de ser servo dos servos, sendo Deus, mas o povo no coração de ser igual a Deus, mas humilhou-se. Ele se fez pecado para que você e eu pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Isso não é coisa de boca mão, isso é coisa grave, seríssima. E a minha mente, que é carnal, ela só vai poder entender isso espiritualmente. Eu só vou poder entender isso quando eu buscar plenamente o Espírito Santo. É muito bom ter programa na igreja, mas o melhor é ter Deus na vida. Aí sim, toda a programação que a igreja fizer, toda a adoração que a igreja fizer, vai fazer sentido para Deus. Se eu fizer destituído do poder de Deus, não adianta nada. Vai ser como aquelas festas de luas novas e sábados e tantas celebridades que Deus fala: estou farto de tudo isso. Deus precisa de corações repletos da presença dele, do Espírito Santo. Como advertir um povo que não quer mudar? Como advertir uma nação que não quer Deus? Né? Mas sempre haverá no meio dessa bagunça toda que nós estamos vivendo nos últimos dias amém? Amém? Que ouve, amém? E eu estou falando com o remanescente aqui nesse momento agora, que ouve a palavra de Deus. Amém? Então Isaías, ele pergunta: Senhor, até quando? Até quando nós viveremos como mornos? Até quando seremos carnais? Até quando veremos a nossa igreja assim, capengando, se arrastando? Até quando, Senhor, nós como igreja seremos assim, falhos, fracos, frágeis, por qualquer coisa desistimos, desanimamos? Até quando o teu povo vai ficar assim, Senhor? E agora vamos abrir Isaías 32:15, por gentileza. Isaías 32:15. Até quando teremos esse cristianismo gripado, tão falho? Até quando vamos ficar de biquinho um contra o outro, chateadinho, mal
brigando, discutindo, medindo forças. Filhos, não fiquem medindo forças da autoridade dos seus pais. Pais, não oprimam seus filhos, nem sejam relaxados com seus filhos, sejam firmes, mas com amor. Líderes, sejam homens e mulheres conscientes, não acobertem o pecado, corrijam aquele que precisa ser corrigido com amor, não seja áspero. Amai uns aos outros, diz o Senhor Jesus. Então, até quando nós vamos ficar capengando? Olha o que diz lá: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado como bosque, será transformado em bosque. Até quando nós ficaremos assim? Até que você e eu clamemos pelo Espírito Santo e ele seja derramado em nossa vida. E eu quero dizer para vocês, o Espírito Santo está sendo derramado sobre muitas vidas que estão buscando dia e noite. Eu encontro homens, mulheres e jovens que estão clamando a Deus pelo Espírito Santo. Você vai num acampamento, pessoas que não são da denominação adventista, você vai num acampamento de jovens, você fica assim, ó. Eles se consagram, eles não usam nem celular, o celular é deixado dentro de uma caixa durante o final de semana inteiro. Eles ficam em oração o tempo inteiro e falam assim: no nosso acampamento tem que ter diversão, senão os jovens não dão. É tempo de brincar, jovens? Eu pergunto para vocês, sinceridade, é tempo de brincar? Eu não estou dizendo que é errado a gente ter momentos de alegria, mas para o momento que nós estamos vivendo, a gente está se preocupando mais com entretenimento do que com consagração. São muitos eventos e pouco Deus. Não é errado comemorar o Dia das Mães. Não estou querendo falar para vocês que seja errado, mas não pode ser só isso. Não é errado fazer acampamento, não é errado fazer jantar, não é errado, não é isso. Mas isso não pode ser o centro do meu ministério. Isso não pode ser o centro das atividades da igreja. A atividade da igreja é evangelismo, é pregar o evangelho, anunciar ao mundo a destruição iminente. E o povo de Deus, o remanescente dos últimos dias, Deus deu a incumbência, vocês têm que pregar esse evangelho do reino, porque o evangelho é eterno. Porque eu vi 3 anjos voando pelo meio do céu. E o primeiro anjo disse: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Entende o evangelho que você tem que pregar? Caiu Babilônia. Deus está dizendo para você: eu pregar no seu mundo, não receba a marca da besta, nem adore a sua imagem, nem receba o seu número. Porque todo aquele que receber, ele vai receber todos os flagelos que estão escritos nesse livro. Essa profecia. Amados, você e eu só vamos pregar essa mensagem com intrepidez e ousadia, com o meio do Espírito Santo, até que derrame sobre nós esse Espírito lá do alto. Senão a gente vai falar com medo, não se falar. Imagina o professor na minha classe, na escola, falar isso na faculdade. Nossa, o professor vai me fulminar, vai mesmo. Vai te prender, vai te prender mesmo. Vai aprender sim, porque muitas pessoas que serão presas, outras escravizadas. Mas quando se fechar a porta da graça, ninguém mais morre. Amém? Ninguém morrerá mais. Você sabe que o mundo viver sem o intercessor, nós teremos um período que veremos sem intercessor. O remanescente de Deus vai viver sem intercessor. Isso quer dizer, a luz de um Deus santo que está enviando todas as últimas pragas, a ira de Deus estará sobre a terra e você estará vivendo nesse período das últimas pragas sem a intercessão de um Deus que fala: segura, segura. Mas você estará selado. E todo aquele que estiver selado, as pragas não tocarão. Para ser selado, naquele dia, eu tenho que estar selado com o Espírito hoje. Porque o Senhor de Deus, segundo a palavra dele, é o sábado. Mas antes disso, você e eu temos que estar selados com o Espírito. Sem o Espírito, você e eu não resistiremos viver na presença de um Deus Santo sem intercessor. Entende a utilidade do Espírito Santo para o remanescente? Olha lá o que diz aqui. Romanos, capítulo 9, 27. Vou pedir para toda a igreja ler bem forte, tá? No 3. 1, 2, 3. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Entende? No nosso meio aqui existe um remanescente de Deus. Esse vai ser salvo, o resto não vai. É isso que Deus está dizendo. No meio do povo dele,
Tem um remanescente, só ele será salvo. O que é um remanescente? Aquele que tem a paciência do Senhor Jesus, né? Aqui está a paciência dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ora, adora a Deus, porque eu sou conservo teu, lá em Apocalipse 19:10. Adora a Deus, porque o Espírito profecia, porque o testemunho de Jesus é o Espírito. Quanto você tem lido do Espírito de profecia na sua casa? Quanto tempo você tem dedicado ao estudo desses livros, das Bíblias Sagradas do Espírito de profecia? Porque se eu não estiver preparado aqui como remanescente, a Bíblia diz que só o remanescente será salvo. Não tem como eu mentir para vocês, porque é a Bíblia que diz. Então, se eu falar, eu não gosto daqueles escritos, então, infelizmente, você não estará no meio do remanescente. Porque o remanescente, diz a Bíblia, que ele guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Nós precisamos entender isso, igreja. Se a gente não está falando mais, alguém tem que falar. Porque você e eu somos remanescentes dessa história de pecado. Amém? Nós somos remanescentes. Tem um monte de remanescentes de outras denominações. Porque Jesus disse, eu tenho outras ovelhas em outros apriscos. Eu tenho um monte de ovelhas lá. São homens e mulheres fiéis que estão buscando a verdade. Olha, eu dou tanto estudos bíblicos, eu não sei nem quantos estudos bíblicos eu já posso contar para vocês que eu já dei, não sei. Mas o que eu encontro de pessoas que estão nas denominações deles, guardando o sábado. Sábado não salva ninguém, queridos, mas é o selo de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus. E são todos irmãos. Então, olha ali, nós precisamos realmente, no meio do povo de Deus, essa multidão de cristãos que existem em todas as denominações, inclusive na Adventista, Deus tem um remanescente, um povo fiel. Amém? Que se preocupa, olha lá, se consagra, que estuda a palavra, que está determinado em buscar a palavra e viver essa palavra. A avaliação de Paulo diz assim, ó, nós vivemos uma mera religião, vida centralizada em nós mesmos. O remanescente não, ele tem uma vida centrada em Deus, em cumprir a vontade. Por mais que eu possa, irmã, o que eu faço? Peça para Deus tirar esse gosto. Fala, Senhor, me ajuda a desgostar das coisas que desabonam o teu caráter. Tira de mim, Senhor, esse gosto miserável, pervertido que eu tenho. Porque meu coração é o mais perverso, diz a palavra de Deus. E enganoso. Me ajuda a não ficar nessa neutralidade, nessa parcialidade, nessa mornidão. Me ajuda a ser crente quente, honrado, que vista a bandeira ensanguentada do sangue de Cristo. Então nós precisamos deixar essa fachada, essa vida de proforma, de crente. Parece crente, mas não vive como crente. Só parece, tá bom? Precisamos realmente buscar. A vida tem que estar centrada em Deus, em Cristo Jesus. Então, a religião superficial é aquilo que eu falei no início. Aquela superficialidade. A gente está só na ponta de iceberg. Nós temos um mundo inteiro para baixo para nos aprofundarmos na palavra e na vontade de Deus. Ué, mas como eu entendo? Como que eu sei qual é a vontade de Deus? Deixa eu te mostrar um segredo. Quer saber a vontade de Deus? Leia. Toma essas palavras todos os dias. Aí você vai saber a vontade de Deus. Amém? Amém. Quanto mais você lê, quanto mais você suplicar, quanto mais você se humilhar perante o Senhor, mais semelhante a Cristo te tornarás. Ok? Vamos lá. Então, esqueci aqui. Vamos aqui. Então, como sair do formalismo cristão para ser um remanescente? Como sair disso que nós estamos vivendo hoje? A Bíblia fala para a gente, trabalhando com os 5 sentidos. Como assim? Né? Desenvolvendo a mente, o corpo e as nossas emoções. Nós precisamos. Como? Não lembra do estilo de vida? Um dos maiores problemas que nós temos hoje é o estilo de vida. Porque a gente quer parecer com os de lá de fora. Lembra de Israel? Não queriam mais a teocracia, que fizeram um rei, porque todo mundo tem rei. Por que só a gente não tem rei? Aí Samuel ficou chateado, Senhor, eles estão me rejeitando. E Deus falou, não, eles não rejeitam o profeta, eles rejeitam a mim. Dê a eles o rei. E nós estamos assim, querendo pegar o estilo do mundo e trazer para a igreja e viver como os de lá. Não, queridos. Não rejeitemos os princípios de Deus. Não rejeitemos a palavra do Senhor. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos de onde caímos. Porque Deus conhece nossas obras. Elas não são frias, nem quentes, são mornas, porque são mornas e só a ponto de uma metade, disse o Senhor. Mas no meio de uma odisseia, há um remanescente. Então, queridos, trabalhando os 5 sentidos, o Espírito Santo precisa ter espaço para isso.
Então você tem que se esvaziar, tem que se quebrantar, quebrando-se na presença de Deus. Fala, Senhor, eu sou um lixo mesmo, eu não vivo conforme já está na palavra, eu preciso de transformação, preciso que o Senhor me mude, muda o meu rosto, muda a minha visão, muda tudo em mim, Senhor, porque eu sou ruim. Eu sou difícil. Difícil, né, irmãos? Os homens, quando estão errados, conseguem pedir perdão para as esposas? Conseguem falar, desculpa, eu errei? Ou o orgulho é mais alto, fala assim, eu vou pedir desculpa para minha mulher nada? É só não desobedecer ela. Aí tá tudo certo, né, irmãos? Tudo certinho, né? Pronto, homem sabe. Entende, queridos? Nós estamos vendo em tempos que essas guerrinhas matrimoniais, conjugais, precisam acabar. As guerrinhas entre os filhos e pais precisam acabar. Nosso eu precisa morrer urgentemente. Agora, e temos que ter intimidade com Deus e obediência extrema. Ah, mas você está sendo radical. Obediência extrema? O que tu acha? Você acha que ele tem que ter obediência extrema a Deus? Ou é relativo? Depende. É extremo? O que vocês acham, igreja? A gente tem que ter obediência extrema, radical com Deus, ou depende? Não é bem assim. Tem que ser extrema? Porque o sacrifício foi radical de Deus? Foi sim ou sim? Então a nossa obediência tem que ser como? Radical. Aí já é radicalismo, vocês são extremistas. Vai com isso. Obediência com amor e alegria. Porque quem está com Deus já ama, não tem como. Não vai ser extremista, vai amar Deus e vai obedecer. Obediência é total. Quando eu falo extremista, é total. Eu não posso obedecer a Deus 90%, é isso que eu estou querendo dizer. Não tem como obedecer a Deus 90%. Eu tenho que obedecer a Deus em tudo. Absolutamente. Não importa o que os outros, se a igreja inteira está errada, se o pastor está errado, se o ancião está errado, primeiro o ancião está vivendo errado. Não importa como as outras pessoas estejam vivendo. O certo é certo e eu vou viver o certo. O errado é errado. Nem todo mundo esteja me fazendo errado. Mas eu não vou praticar o erro. Entende? É nesse sentido que eu falo. Obediência 100% a Deus. O remanescente, ele entregou a vida completamente a Deus. A aposentadoria, a pensão, o salário. Não importa se ele vai perder a esposa, ou os filhos, ou o marido, por amor a Cristo, ele vai permanecer fiel, custe que custar. Porque o que importa para ele é obedecer a Deus. E se eu obedeço a Deus, eu vou amar todos, independente se todos queiram me matar. Eu vou querer o bem daqueles que me querem mal. Entendemos isso? Aquelas briguinhas e guerrinhas precisam acabar. Todos nós pecamos e somos destituídos da glória de Deus. Nós precisamos, mas assim, desesperadamente também, da graça salvador e transformador. Eu vou terminar. Vou passar esse. Vai dar tempo? Paulo, ele era um fariseu fanático, dedicado, zeloso, um crente carnal como nós. Só que ele estava com o foco errado. Ele era zeloso, era um homem de bem, conhecedor da palavra, praticante da lei, mas não conhecia Jesus. A maior desgraça para um cristão é não conhecer o Cristo. Conhece a palavra dele, mas não conhece. Não ter intimidade com Deus é a nossa derrota. Não fazer de Cristo nosso Senhor e Salvador. Não tem como, né? Até carrega, mas não sabe carregar. Não vive como cristão. Se nós tivéssemos Cristo no coração, nós amaríamos mais, criticaríamos menos, estenderíamos mais a mão, seríamos como a igreja primitiva, repartíamos tudo em comum, para que ninguém passasse dificuldade. Não estaríamos exibindo nossas roupas, nem nossos carros ou nossos bens, ou nossa instrução, nossos carros. Paulo disse, depois que ele se converte, que tudo isso era lixo. Ele chega no hebraico, na verdade no grego, koiné, a palavra, ele considerou tudo esterco. Tudo isso que a gente valoriza, para aquele que está em Cristo se tornar nada. Importa que ele cresça e a gente diminua. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, já não vivo mais na carne, mas no Espírito. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não julgo já ter alcançado a coroa, mas uma coisa faço,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Para mim, nada mais importa a não ser pregar o Cristo e o Cristo crucificado. Entendemos o que Paulo está dizendo para nós? Nós ainda vivemos muito para este mundo. Estamos à beira da eternidade. E Jesus precisa de um remanescente que seja comprometido com Ele. Jesus precisa de um remanescente comprometido com Sua palavra, comprometido com o seu chamado. Deus precisa de um povo que se levante como um exército. Jovens que peguem a palavra e deem a vida por ela. Crianças que entendam o motivo pela qual estão nesse mundo. Não para serem mimadas, não para serem satisfeitos os seus desejos, mas para renunciar a tudo o que o mundo dá, e até mesmo seus pais, para que não percam a salvação. Entende que nós estamos um pouquinho longe do padrão que Deus quer aqui, meus irmãos? Seu ministério, lembra no início, bem no início, da opressão e da pressão que ele passou, mas no ser celeste, para ir para a Arábia. E lá, depois que ele teve um encontro com Cristo, Paulo foi para a Arábia e ficou lá 3 anos. E depois de 3 anos, quando ele aprendeu do próprio Cristo, ele disse que ele recebeu esse evangelho não de homens, mas do próprio Cristo. Durante esses 3 anos, foi o período que Paulo teve para se converter. A conversão de Paulo não foi quando ele se encontrou com Cristo. Porque muitas pessoas se encontram com Cristo, mas a conversão demora. Ele demorou 3 anos para entender quem era Cristo. Quanto tempo você e eu estamos na igreja e ainda não entendemos quem é Cristo? E qual é a nossa missão verdadeira? Eu tenho que adiantar. Nós temos 2 caminhos dentro da igreja. Você só precisa escolher qual caminho você quer seguir: do conformismo ou da conversão, da religiosidade ou do ser espiritual. Religião que nós temos vivido até hoje. O que você queremos? Uma vida plena do Espírito Santo. O cristão espiritual é ali, e o cristão religioso. Vamos só ver essa diferença. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Podem ler para mim? 3, 1, 2, 3. O crente espiritual acorda de madrugada. Ele se reprograma durante o dia para dormir mais cedo, porque ele tem um encontro pessoal com Deus todas as madrugadas. Não aceita essa condição que nós estamos vivendo hoje, que o dragão impôs sobre nós, esse sistema imundo que nós estamos inseridos, que a gente aceitou e que a gente gosta. O cristão espiritual não gosta, ele não quer, ele não se conforma, ele geme, ele fica desesperado quando vê as coisas acontecendo na igreja e ninguém fala. Tudo de errado está no nosso meio, a gente não fala nada, a gente simplesmente engole para que a igreja fique cheia. Porque se falar o povo não gosta. Não, o espiritual não se conforma. Aí fala assim, ó, ele devora a palavra todos os dias. E nós, os cristãos religiosos, nós somos assim, ó, a gente continua do mesmo jeito de 10 anos atrás. Fazemos um monte de promessas, nunca muda. A gente continua do mesmo jeito, não saímos do lugar. Não conseguimos ter essa consagração, essa santificação. O crente religioso, olha lá, eles não formam do jeito que ele está. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e vou morrer assim. Síndrome de Gabriel. Quando der e sobrar tempo, eu busco a Deus, porque minha vida é muito corrida, irmão, não dá tempo. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Jesus, ele diz assim, contou-lhe outra parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orai sem cessar. Orai sem cessar.
No mundo espiritual, os demônios trabalham com a mente dos que não têm intensidade com Deus, ou intimidade com Deus. Nem buscam o seu poder. Quando Satanás ele trabalha na mente desses que não priorizam. E olha esse último ali. Vou pedir para vocês verem bem forte agora para todo mundo acordar. No 3, 1, 2, 3. Uma mente espiritual que tem inversões diárias com a mente da onipotência não será palco para o dragão fazer seus shows. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que aqui não, dragão. Aqui não, Satanás. Porque aqui pertence a Deus, eu sou templo sagrado, morada do Espírito Santo de Deus. Aqui ele não pode ter vez. Aqui ele não pode encontrar brechas. Porque eu tenho que ter tempo. A minha mente espiritual, ela tem que estar imersa na mente da onipotência. Eu tenho que dedicar minha vida, meu tempo, meus talentos, tudo que tenho, tudo que sou, para aquele que é a vida e quer nos dar a vida abundante. Vai ficar devendo o resto para a próxima vez que eu vier, tá, igreja? Porque o tempo foi, eu preciso terminar. Eu só quero dizer para a minha igreja, no final de todas as coisas, que você é remanescente de Deus. Deus já te escolheu como sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, nação santa, amém? Amém. Ele já te escolheu. Só que no meio do remanescente, Deus tem um remanescente fiel. Nós somos remanescentes, porque a gente já vem da história da nossa igreja, nós somos todos remanescentes. Porém, no meio de Israel, Deus tem um remanescente fiel. E a última pergunta que eu faço: você quer fazer parte do remanescente fiel? Você quer fazer parte dessa história real? Quer que o seu nome seja nos anais da eternidade, no livro da vida do Cordeiro? Verdadeiramente você quer sair desse plano morno que nós estamos vivendo? Tem intimidade com Deus, ore, lê a palavra como você nunca fez na sua vida. Faça um plano, um pacto com Deus de fidelidade. Eu não estou dizendo de fidelidade só com dízimos e ofertas, fidelidade da vida. Na hora que você for assim, lá na frente da televisão, você quer assistir lá o seu filminho, sei lá o que você gosta de assistir, eu não sei. Aí o Espírito Santo vai falar assim: por que você não ora? Aí escuta o Espírito Santo falar com você nesse momento, desliga a televisão e vai no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o Senhor não te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Faça um plano com Deus: Senhor, eu quero orar às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, todo dia, me ajuda. Põe no teu celular despertador para você se lembrar, que vai tocar e falar assim: é hora de falar com Deus. Priorize sua intimidade com Ele. E você vai ver sua vida mudando drasticamente, absurdamente. Nunca mais um crente fraco, nunca mais uma mulher mundana, sensual, mas uma mulher crente, piedosa como Sara. Entendemos? Nós estamos muito sensuais, irmãos. Deus não quer sensualidade, Deus quer piedade. Entendemos? Irmãos, lascívia não, promiscuidade não. Eu sei que o mundo está oferecendo para vocês um cardápio de coisas ruins, boas, né? Aparentemente boas, mas leva caminho de morte. Procure aquilo que é santo, aquilo que é louvado, que é de boa fama. Se há louvor nisso, que isso ocupe o vosso pensamento. Eu termino com uma oração cantada. E quando eu cantar esse último hino, eu quero pedir encarecidamente, pela autoridade da palavra de Deus que me foi dada nesse momento de trazer para vocês, e humildemente eu peço, todo aquele que tem desejo de se tornar um remanescente fiel, eu vou pedir no momento que você sentir o toque do Espírito Santo, você fica em pé, porque eu quero orar por mim, por você, por sua família, por esta igreja, por esta cidade, por nossa nação. Mas não fique sentado não. E nem se levante porque o outro levantou. Você vai se levantar porque o Espírito Santo está falando com você. E você quer obedecer.